Oi, nós somos da TM 29/2 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anemia megaloblástica e anemia plásica. Mas então, o que é uma anemia? A anemia ela é um quadro clínico que acaba ocorrendo no organismo pela diminuição do hematócrito, da concentração da hemoglobina ou então da concentração de hemácias no sangue. O paciente com valores abaixo aos de referência se enquadra nesse contexto de anemia. Acaba ocorrendo, então, alterações na quantidade ou características da hemoglobina presente nos eritrócitos, ou então por alterações no tamanho dos eritrócitos circulantes na corrente sanguínea. Nesse trabalho, então, nós iremos abordar dois tipos de anemia: a anemia megaloblástica e a anemia plásica. Começando pela anemia megaloblástica, que é todo o conceito de anemia já anteriormente citado, mas o resultado que os glóbulos vermelhos eles ficam de tamanho anormalmente grande, conhecidos como megaloblastos. Bom, essa anemia ela é muito frequente em pessoas mais velhas, os idosos, em veganos, em vegetarianos restritos, em pessoas que por algum motivo consomem poucas quantidades de proteína diariamente e também aquelas que têm problemas de absorção gastrointestinais. Os veganos e os vegetarianos super restritivos são muito suscetíveis a essa doença, porque justamente na carne, na proteína de origem animal, é que tem muitas quantidades da vitamina B12, que acaba faltando na dieta do dia a dia deles. Então, a deficiência da vitamina B12 e ácido fólico, que são muito importantes para a síntese de DNA e, consequentemente, também são muito importantes na produção adequada das células sanguíneas, é a principal causa dessa condição. A deficiência desses nutrientes acaba impedindo que a divisão celular das nossas células elas sejam normais. Então, acaba que as células sanguíneas elas se tornam incompletas e muito maiores do que o normal. Então, os sistemas da anemia megaloblástica, eles variam de acordo com o nível de hemoglobina e extensão da deficiência de cada paciente. Eles podem ser leves ou graves. Eles incluem fraqueza, cansaço, devido à baixa capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Incluem também a perda de energia, então uma sensação constante de fadiga e exaustão. Também glossite, que então é inflamação e dor na língua. Enjoos e diarreias, então problemas gastrointestinais. E também perda de peso, decorrente de uma combinação tanto da perda de apetite quanto da má absorção de nutrientes. Os dois principais fatores causadores da anemia megaloblástica são a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, além do uso crônico de certos medicamentos e doenças genéticas que podem interferir na absorção ou metabolismo dessas vitaminas. A vitamina B12 pode ser encontrada em alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios. A deficiência de vitamina B12 é geralmente provocada por uma ingestão inadequada desses alimentos, sendo comum em vegetarianos e veganos, que devem procurar fontes alternativas ou suplementos para evitar a deficiência. A vitamina B9, também conhecida como ácido fólico, é encontrada em vegetais verdes, como espinafre e brócolis, na aveia e em algumas frutas. A deficiência de ácido fólico pode estar relacionada a uma dieta inadequada, abuso de drogas, alcoolismo, depressão e condições que afetam a absorção de nutrientes. Aqui temos uma lâmina de anemia megaloblástica, que é caracterizada por grandes glóbulos vermelhos, imaturos e disfuncionais, que são os megaloblastos. É uma anemia macrocítica.
termo utilizado quando as células vermelhas existentes são maiores que o tamanho considerado normal. Nessa lâmina de sangue periférico, pode-se ver os macrócitos ovulados e um neutrófilo hipersegmentado. Bom, então agora falando um pouquinho sobre o tratamento. O diagnóstico precoce da anemia megaloblástica, ele vai ser muito importante para evitar complicações graves, como, por exemplo, danos neurológicos permanentes, e eles podem ocorrer devido à deficiência prolongada de vitamina B12. O diagnóstico, geralmente, ele é feito por meio de exames de sangue, que eles vão medir os níveis de hemoglobina, hematrócitos, tamanho das células vermelhas do sangue e também a concentração de vitamina B12 e ácido fólico. Em relação ao tratamento, ele vai envolver a administração de doses diárias de vitamina B12 e também de ácido fólico, conforme a prescrição médica. Esse tratamento ele vai ser eficaz na correção das anomalias celulares e também na reversão dos sintomas associados à anemia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anemia plásica. Esse tipo de anemia é uma condição rara e grave, onde as células da medula óssea, que se transformam em células maduras, são danificadas, resultando então em uma produção insuficiente de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E é importante a gente lembrar também que a medula óssea, que é responsável pela produção das células sanguíneas, sofre um declínio significativo na sua capacidade de regeneração celular. Então, agora falando das causas. Quando a causa ela não pode ser diagnosticada, a condição é frequentemente atribuída a uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ataca as células-tronco da medula óssea. Outras causas conhecidas incluem infecção por vírus, que certos tipos de vírus podem danificar a medula óssea, a exposição a altos níveis de radiação pode destruir células-tronco da medula óssea, toxinas, que substâncias químicas tóxicas podem danificar a medula óssea, gravidez, que em alguns casos a anemia plásica pode ocorrer durante a gravidez. Bom, os sintomas da anemia plásica, eles podem aparecer de semanas a meses. É um processo um pouco longo, né, dependendo do paciente, mas eles incluem basicamente a fraqueza, a dificuldade de fazer as atividades diárias, a fadiga, a sensação de cansaço, né, a palidez devido às baixas concentrações, baixas quantidades de glóbulos vermelhos, facilidade de hematomas, de gerar hematomas e sangramento devido à baixa quantidade de plaquetas e também infecções frequentes por conta da falta e diminuição dos glóbulos brancos. Agora um pouquinho sobre o tratamento e o manejo. O tratamento da anemia plásica, ele pode incluir transfusões de glóbulos vermelhos e plaquetas para aumentar temporariamente os níveis celulares no sangue. Os fatores de crescimento, então substâncias que estimulam a produção de células sanguíneas na medula óssea, que dão então um aumento temporário. Transplante de células-troncos, então, pode curar a doença, porque ele substitui a medula óssea danificada por células-troncos saudáveis de um doador. Tem também os imunossupressores, que, então, se o transplante ele não for possível, medicamentos, então, como globina, antimitócitos e ciclosporina, eles podem suprimir o sistema imunológico, permitindo então a regeneração das células-tronco da medula óssea. E o manejo da anemia plásica é importante a gente deixar bem claro que ele requer monitoramento contínuo e um plano de tratamento personalizado, então, para cada paciente.
Assim, vai conseguir melhorar significativamente a qualidade de vida e evitar complicações mais graves. A anemia aplásica é uma doença da medula óssea e do sangue. A medula das pessoas portadoras reduz a produção de plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e fica repleta de tecido gorduroso, que são esses círculos brancos na lâmina. Bom, então, muito obrigada pela atenção. E aqui a gente colocou as referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho.